Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! É um prazer estarmos juntos. Vamos resolver uma questão? Bom, nessa questão que vamos observar agora, nós percebemos que as condições climáticas elas têm alterado devido a um fator. Vamos ler juntos? Diz o seguinte: conforme mostra um estudo publicado no periódico Nature Plants, os fenômenos climáticos contemporâneos podem acabar com os estoques globais de cevada. A publicação conclui que as secas e ondas de calor concomitantes que andam agravadas pelo aquecimento global, potencializado pela ação humana, devem levar a declínios bruscos nos rendimentos das colheitas dessa gramínea cerealífera. Percebeu que o texto falou sobre mudanças abruptas de condições climáticas, da ação antrópica ou da ação do homem, e que essas ondas de calor ocorrem juntamente com altas fontes de temperatura? Bom, vamos para o comando da questão. Dentre os fatores que contribuem diretamente para a intensificação dos fenômenos climáticos citados no texto, ou seja, a temperatura e o solo seco, pode-se destacar o. Esses fatores estão muito associados com a questão do desmatamento. Uma área desmatada, ela tende ao seu solo empobrecer cada vez mais. E além disso, sem os vegetais, a temperatura ali vai ficar elevada. O item que fala justamente sobre isso é o item E. Vamos ler juntos? Desmatamento de vegetação nativa para a agricultura. Bom, outras alternativas falam sobre a transgenia ou sobre outros assuntos que nada têm a ver com o solo pobre e alta fonte de calor. E é por isso que o desmatamento é um ponto muito importante, não só nessa questão, mas para o aquecimento global. Foi fácil resolver essa questão, não foi? Até uma próxima. A questão aborda sobre imagens feitas da floresta atlântica entre os anos de 2003 e os anos de 2008. O texto, base da questão, a imagem a seguir é proveniente de uma mesma área de regeneração na floresta atlântica do litoral do Paraná, entre os anos de 2003 e 2008. Com a análise da figura é possível verificar que há uma área desmatada e aos poucos a vegetação começa a se recuperar, com plantas rasteiras, uma vegetação herbácea, seguindo uma vegetação arbustiva, até chegar às plantas de maior porte, árvores de grande porte, em 2008. Esse processo refere-se a uma sucessão de eventos chamada de sucessão ecológica. Sucessão ecológica é um evento em que acontece a regeneração de uma área desmatada, ou então a partir de uma região que não antes era habitada. Se a regeneração, ou seja, se a sucessão ecológica, ela inicia de uma região que nunca foi habitada, um ambiente inóspito, a gente chama de sucessão primária. E aí os seres pioneiros é que vão garantir a condição para que outros seres possam ir se estabelecendo. Quando eu tenho uma área já pronta, ou seja, uma região clímax, que já tem toda a sua condição estabilizada, ou seja, uma comunidade estável, e passa por algum processo, como por exemplo desmatamento ou queimada, e é destruída, então vai se iniciar um outro processo de regeneração, que é a sucessão secundária. Nessa sucessão secundária, na comunidade clímax, nem sempre os mesmos organismos que estavam na comunidade anterior, mas essa sucessão termina em uma população, em um conjunto de seres que estão estáveis, se reproduzem e têm toda uma qualidade mais estabilizada. Portanto, a questão se refere, o enunciado da questão pergunta sobre o conjunto de alterações observadas no ambiente registrado é um exemplo de sucessão ecológica. Portanto, alternativa C. Gabarito da questão, alternativa C. A questão aborda técnicas de manipulação de DNA em animais para tentar tratar ou auxiliar no tratamento de doenças como a diabetes tipo 2. O texto da questão fala da seguinte forma: pesquisadores da Universidade de Chicago podem ter encontrado a solução para os problemas de diabetes de maneira relativamente simples, usando enxertos de pele artificial com a estrutura de DNA alterada. Os cientistas realizaram testes em ratos de laboratório. Nos casos dos ratos que comiam de maneira mais danosa, considerando que a obesidade é um dos maiores causadores de diabetes tipo 2, os enxertos de pele modificada impediram que eles desenvolvessem a doença.
Isso acontece porque o método utiliza um gene que codifica o hormônio chamado peptídeo semelhante a glucagon 1, ou GLP-1. Ele é responsável pela diminuição do apetite e pela regulação do nível de açúcares no sangue. A glicose, a insulina e o glucagon são dois hormônios que têm ação antagônica dentro do nosso organismo. Ao se alimentar, os níveis de glicose no sangue se elevam. Então, o pâncreas é estimulado a liberar a insulina, que vai facilitar a entrada, vai promover a entrada da glicose na célula para seu uso no metabolismo celular. No entanto, quando os níveis de glicose na célula, o nível de glicose no sangue estão muito baixos e a célula não está recebendo o nível de glicose adequada, o pâncreas vai liberar o glucagon. Esse glucagon atua no fígado, liberando a glicose armazenada no glicogênio para a corrente sanguínea, para que essa glicose entre na célula devido à ação da insulina. No caso do diabetes tipo 2, as pessoas que desenvolvem essa doença, em geral associada a uma alimentação irregular e também a obesidade, elas criam uma certa resistência à insulina. Dessa forma, a insulina se acumula no sangue, que causa, o que é uma das causas da diabetes, incluindo a diabetes tipo 2. O glucagon, no caso da pesquisa que foi feita, o glucagon ele vai tanto atuar no controle sanguíneo, controle de açúcar no sangue, como também vai inibir o apetite. Ao inibir o apetite, porque está dando ao corpo uma quantidade de insulina que ele vai precisar naquele momento, a pessoa tende a ingerir menos comida, o que colabora, o que é um dos fatos que são importantes para combater a obesidade. Um equilíbrio na alimentação, uma alimentação equilibrada de forma saudável. Assim, a questão, ela pede, os resultados do experimento descrito no texto demonstram que, com esses resultados, pode-se ter um tratamento e, quem sabe, até a cura da diabetes tipo 2, porque assim as pessoas que tenham essas tendências, elas vão passar a se alimentar menos, de forma mais equilibrada, ou seja, vão passar a ter uma alimentação saudável. Assim, não chegarão a desenvolver o problema de diabetes tipo 2 relacionado a esse tipo de hábitos alimentares. Portanto, alternativa da questão, letra D. Gabarito da questão, letra D. A questão aborda um distúrbio causado pelo DNA mitocondrial, sabendo que, durante a fecundação, as mitocôndrias herdadas pelo embrião são apenas da mãe, porque as mitocôndrias do espermatozoide não chegam a penetrar no gameta feminino. No texto base, Abraham Hassan é o primeiro bebê do mundo a nascer a partir da combinação do DNA de 3 pessoas. A mãe tem um distúrbio genético fatal denominado síndrome de Leigh, que danifica o sistema nervoso em desenvolvimento, levando à perda progressiva das habilidades psicomotoras, resultando em morte em poucos anos, em geral provocada por falência respiratória. Os genes do distúrbio citado no texto estão no DNA mitocondrial. Os médicos utilizaram um método de transferência mitocondrial, no qual o núcleo do gameta da mãe foi inserido no gameta de uma doadora saudável, cujo núcleo foi removido. O gameta, então, foi fertilizado com os espermatozoides do marido e em seguida implantado na mãe. O que acontece aqui? A mãe, dentro do seu gameta, no caso o ovócito 2, está o núcleo e todas as organelas presentes no citoplasma de uma célula, entre elas a mitocôndria. Como a mãe tem essa herança no seu DNA mitocondrial, para que o filho nasça sem essa síndrome, sem esse problema, então as mitocôndrias da mãe não podem fazer parte do processo de fecundação. Então, os cientistas retiraram o núcleo do gameta feminino da mãe e instalaram no gameta feminino de uma mulher normal. No caso, retiraram o núcleo do ovócito da doadora e implantaram o núcleo da mãe da criança. Dessa forma, as mitocôndrias da doadora, por serem normais, não terem a informação para a síndrome, ao ser fecundado, o espermatozoide do pai, contendo o núcleo, se uniria ao núcleo do ovócito da doadora, que contém o núcleo da mãe. Assim, a informação genética da criança pertenceria aos seus pais, mas a célula gamética, no caso o citoplasma da célula da doadora, seria da doadora, que não influi na informação genética do filho. Portanto, a finalidade da técnica descrita no texto seria impedir que a criança, descendente do casal, não nascesse sem a síndrome que é causada pelo DNA mitocondrial, que ele herda da mãe.
Portanto, gabarito da questão, a alternativa é reduzir a probabilidade de filhos com doenças hereditárias advindas de progenitores com distúrbios genéticos. No caso, a mãe, já que a doadora tem as mitocôndrias normais e a fecundação foi feita dentro desse citoplasma. Alternativa da questão, letra E. Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Na questão de hoje, nós vamos falar sobre o ciclo celular. Opa, mitose e meiose, não é? Sim, mas especificamente uma etapa antes da mitose e meiose, uma fase que a célula começa a se preparar ou não para essas divisões. Essa fase ela é chamada de intéfase, exatamente. Vamos ler juntos só um pedacinho do enunciado da questão? Células que se preservam nesse estado, ou seja, na intéfase, até sua morte, sem realizar divisões, sem realizar mitose, meiose, são ditas em fase G0 do seu ciclo celular. Bom, a partir daí, você precisa relembrar que a intéfase ela possui 3 etapas. Ela possui a fase G1, a fase S e a fase G2. Mas se caso essa célula não vá se preparar para fazer mitose ou meiose, ela permanece em uma fase estática, que é a fase G0. Vamos para o comando da questão? Exemplos de células em fase G0, ou seja, que não vão fazer até o final da sua vida mitose ou meiose, são as pertencentes aos tecidos humanos diferenciados denominados. Bom, o que a questão quer saber da gente é que tipo de célula não sofre mitose, não sofre meiose. Que tipo de célula não faz regeneração, que tipo de célula não cresce, mitose, ou que tipo de célula não origina gametas, não originam células sexuais. Bom, das alternativas, a gente pode lembrar que as células epiteliais elas podem se regenerar, caso a gente sofra um corte, que o câncer, no item C, ele pode ir crescendo, fazendo metástase, pode ir fazendo mitose, o tecido hematopoiético, a produção, as células vão se dividindo fazendo mitose, as glândulas secretoras também, e só sobra a nossa alternativa, as células dos tecidos neuronais. Professor, quer dizer então que as células do tecido nervoso elas não sofrem mitose, elas não podem se regenerar? É exatamente isso. É por isso que algum dano nesse tipo de tecido ele pode causar sequelas permanentes, porque essas células estão sempre em G0. Elas não vão se preparar para se multiplicarem. Foi um prazer estarmos juntos e relembrar esses conceitos. Até a próxima. Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Vamos conversar um pouco sobre o ciclo ovariano, o ciclo do ovário? Bom, para respondermos juntos essa questão, nós precisamos relembrar de que menstruação é uma coisa e ovulação é outra. A menstruação é a liberação do ovócito secundário não fecundado. E a ovulação é quando o corpo lúteo, uma glândula temporária, que secreta tanto o hormônio como a preparação do ovócito secundário, entra em ação. Sabendo disso, sabendo dessa diferenciação, vamos ler juntos essa questão. Os gráficos a seguir mostram a variação na concentração de hormônios ao longo de um ciclo menstrual regular, em que não houve fertilização, nos quais os primeiros 5 dias referem-se à menstruação. Ainda aqui, nesses 2 gráficos, perceba que nos primeiros 5 dias, tanto no gráfico de cima quanto de baixo, os níveis de progesterona, os níveis do hormônio LH e do hormônio FSH estão em baixa. Esses 2 hormônios LH e FSH, eles estimulam a liberação do corpo lúteo. O corpo lúteo é aquela glândula temporária que prepara o corpo para a ovulação. Vamos para o comando da questão? Com base nos gráficos, conclui-se que a estruturação e a manutenção do corpo lúteo nos ovários ocorre aproximadamente entre os dias. Bom, nós acabamos de conversar de que esse corpo lúteo, essa glândula endócrina temporária, ela surge quando os níveis de LH e FSH estão em alta. Vamos retornar ao gráfico? Perceba que a ovulação
Ela começa a partir um pouquinho antes, né, do 15º dia, a partir do 14º dia. E com isso em mente, já podemos responder a questão. Nós podemos marcar com toda certeza entre os dias 14 e 24. Mas por que, professor? Porque são os níveis que os hormônios LH e FSH estão em alta. E quando eles começam a decair, começa a degradar também o corpo lúteo. Esse fenômeno de tanto o aumento de hormônios e o aparecimento do corpo lúteo, como a degradação do corpo lúteo com decaimento de hormônios, chamado de ovulação. Foi um prazer estarmos juntos e relembrar esses conceitos do ciclo ovariano. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora acompanhar a resolução de uma questão que vai falar a respeito de velocidade média. Olha só, ao chegar ao destino, o motorista percebeu que não vale a pena viajar em uma velocidade superior à da via, pois comparada com a duração da viagem a 80 km por hora, a economia de tempo da viagem foi de aproximadamente... Então tem uma estrada que é permitido trafegar nela com 80 km por hora. O motorista foi a 90 km por hora, saiu 1 da tarde e chegou no destino às 2h30. Vamos ver quanto tempo ele economizou nessa viagem. Primeira coisa que a gente tem que fazer com os dados que nos foram informados é calcular a distância entre as duas cidades. Nós sabemos que V é igual a ΔS sobre ΔT, distância e tempo. Nós temos a velocidade, na primeira situação, foi de 90 km por hora. A distância é o que eu quero encontrar e o tempo foi de 1h30, 1,5. Pois ele saiu às 13 e chegou às 14h30, é 1h30. E aqui nós não usamos a notação de minuto, usamos a notação decimal, 1,5. Quando nós multiplicamos aqui, nós encontramos que a distância entre as duas cidades é de 135 km. Mas e se ele tivesse ido à velocidade que é permitida na via? Uma velocidade de 80 km por hora para percorrer os mesmos 135 km. Quanto tempo ele levaria? Nós vamos encontrar aqui um tempo de 135 dividido por 80, que é aproximadamente 1,69 horas. Ao subtrairmos um tempo menos o outro, nós temos 1,69 menos 1,5. Nós vamos encontrar uma diferença de tempo aqui de 0,19 horas. Mas eu não quero horas, eu quero isso em minutos, né? Nossas alternativas estão todas em minutos. Então eu transformo 0,19 horas, fica aproximadamente 11,3 minutos, conforme consta no item C. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é C. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno, tudo bem? Continuamos a nossa correção do simulado SAS-ENEM e dessa vez nós vamos trabalhar uma questão que vai falar a respeito de potência e de rendimento. Acompanhe a leitura aqui comigo. O dono de uma indústria suspeita que um de seus equipamentos apresenta um motor com baixo rendimento. Realizando algumas análises, verificou que o motor leva 1 hora para consumir 9 litros de combustível de densidade 0,700 gramas por centímetro cúbico da queima desse combustível. Há uma quantidade de calor liberada igual a 10.000 calorias por grama, desenvolvendo uma potência de 21 kW. O resultado das análises indicou um rendimento abaixo do esperado. Com base nos dados apresentados, sabendo que uma caloria é igual a 4 joules, qual o rendimento desse motor? Pessoal, essa questão vai exigir de nós uma sequência lógica, tá certo? Primeiro nós vamos trabalhar com a densidade, porque a questão fala de calor, fala de calorias, nós precisamos da massa. Vamos marcar aqui os dados importantes para a nossa questão. 9 litros, 0,700 gramas por centímetro cúbico, 10.000 calorias por grama e um rendimento aqui, uma potência de 21 kW. Vamos voltar lá para fazer os nossos cálculos. São 9 litros, certo?
9 litros. Esses 9 litros, transformando para decímetro cúbico, vão dar 9 decímetros cúbicos. Transformando para centímetro cúbico, vão ser 9.000 centímetros cúbicos. Sabemos que densidade é igual a massa sobre volume. Densidade eu tenho, 0,700. A massa é o que eu quero e o volume é 9.000. Daqui eu encontro que a massa é 6.300 gramas. Calculamos a massa. Se nós fizermos aqui a quantidade de calor, vai ser a massa que nós encontramos, vezes 10.000 calorias, que a questão falou, por grama. Nós teremos aqui uma quantidade de calorias, 6,3 vezes 10 elevado à sétima calorias. Só que a questão falou aqui que uma caloria é 4 joules. Quando nós multiplicamos aqui por 4, nós encontramos 25,2 vezes 10 elevado à sétima joules. Potência. O que é a potência, pessoal? Potência total é a quantidade de calor dividido pelo tempo. A potência que ele nos deu, para calcular a potência, nós usamos a quantidade de calor, 25,2 vezes 10 elevado a 7, dividido por 1 hora, 3,6 vezes 10 elevado à terceira segundos. E aí nós encontraremos aqui uma potência total, aqui de 70.000 watts, que nos dá 70 kW. Essa é a potência total do motor. Mas o que é o rendimento? O rendimento de um motor é calculado potência útil dividido pela potência total. A potência útil, a questão nos informou que era 21 kW. E a potência total, nós encontramos que é de 70 kW. Dessa forma, nós encontraremos que o rendimento desse motor vai ser de 0,3 ou 30%. O que nas nossas opções caracteriza aqui o item D. O rendimento desse motor é de 30%, pessoal. Item D. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Nós vamos agora resolver uma questão que vai falar a respeito de potência elétrica. Acompanha comigo. A corrente que passa pela tomada é de... E aí aqui no enunciado vinha nos contando que numa tomada tem 3 aparelhos conectados. Uma TV, um aparelho de som e um videogame. E dá a potência de cada um deles. E nos informa também a tensão da tomada, que é 120 volts. E pergunta qual é a corrente que passa pela tomada. Para saber a corrente total que passa pela tomada, nós vamos calcular a potência de a corrente, através da potência, em cada um dos aparelhos. Lembre que potência é igual a U vezes I. Então, nós vamos calcular a potência da TV. Para a TV, nós vamos ter que I da TV é igual a potência da TV dividido pela voltagem. Então, nós vamos ter aqui, potência da TV é de 270, a voltagem é de 120 volts. Nós vamos ter aqui uma corrente da TV de 2,25 amperes. Nós faremos o mesmo processo para o som. A corrente do som vai ser igual a 150, que é a potência dele, dividido por 120. Nós vamos encontrar aqui uma corrente do som de 1,25 amperes. E do videogame, nós temos 450, que é a potência dele, dividido pelo 120 da tomada, nós vamos encontrar aqui 3,75 amperes. A corrente total que vai passar pela tomada, I total, vai ser uma soma dessas 3 correntes. Então, vai ser 2,25
mais 1,25 mais 3,75. Nós vamos encontrar uma corrente total igual a 7,25 amperes, conforme consta aqui no item E. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é E. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno. Tudo bem? Vamos continuar nossa correção do simulado SAS-ENEM e vamos agora dar uma olhada numa questão que vai falar a respeito de eletricidade. Acompanhe a leitura comigo. Em algumas cidades, são registrados casos de choques elétricos com macacos, quando eles encostam as duas mãos simultaneamente em um fio de eletricidade. Por outro lado, o mesmo não acontece com pássaros, quando estes encostam as suas patas em um fio elétrico. Os pássaros, diferentemente dos macacos, não sofrem choques porque a ou as. Então vamos lá, item A. Suas patas funcionam como isolante elétrico, não permitindo a passagem de corrente. Se item não está correto, os pássaros são feitos de matéria orgânica, que elas, apesar de ter uma grande resistência, permitem sim a passagem de corrente. Item B. A área de contato entre suas patas e o fio elétrico é muito menor que a mão dos macacos. Essa questão também não está coerente, porque para passagem de corrente elétrica não há necessidade de uma grande área. Item C. Corrente elétrica induzida no fio é maior no macaco, já que este apresenta uma maior área corporal. Acabei de falar que a área não necessariamente não está ligada à corrente elétrica, à passagem da corrente elétrica. Item D. Cargas elétricas acumuladas em seus corpos são menores que as acumuladas no corpo do macaco. Nossos corpos são neutros, então eles não acumulam cargas elétricas. Item E. A diferença de potencial elétrico gerada no fio é desprezível, devido à distância entre suas patas. E aí esse é o nosso gabarito, esse é o item mais coerente. Quando os macacos encostam com as duas mãos no fio, a distância entre as mãos dele é uma distância considerável. Portanto, a diferença de potencial entre elas é maior, o que gera o choque elétrico. Já nos pássaros, a distância entre a pata deles é muito pequena, que não gera um potencial elétrico suficiente para dar um choque elétrico nos pássaros que pousam no fio. Certo, pessoal? Então, o gabarito da nossa questão é o item E. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Nessa questão que nós vamos resolver agora, nós vamos estudar sobre ondulatória. Olha só, com base nesses estudos, a principal característica das ondas luminosas que contribui positivamente para o crescimento das plantas foi a. E aí, nós temos aqui no enunciado dizendo que algumas escolas fizeram um estudo a respeito das plantas e as cores das lâmpadas de LED que tiveram maior influência no desenvolvimento das plantas foram as azuis e vermelhas. Então, o que afeta o crescimento das plantas aqui são as cores das lâmpadas de LED. E a cor é uma característica determinada por qual característica da onda? A cor tem a ver com a frequência. Não é a amplitude, não é a polarização, não é a intensidade luminosa e nem a velocidade de propagação da luz. O que determina a cor é a frequência. Item B. Então é isso. Nosso gabarito é B. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos ver uma questão agora que vai falar a respeito de óptica, de polarização. Acompanha comigo. Para que a imagem do cinema seja vista em 3 dimensões, qual das figuras representa os óculos que devem ser utilizados? E aqui nós temos 3 figuras. Vamos dar uma olhada aqui no enunciado só para a gente entender qual a opção que nós vamos marcar. Aqui ele diz assim, ó. Assim, para o funcionamento dos cinemas 3D, cada um dos olhos precisa enxergar apenas uma das 2 imagens da mesma cena. Para que isso aconteça, elas devem ser projetadas com polarizações ortogonais entre si. É isso aqui que nos interessa. Polarizações ortogonais entre si. Fala lá que as linhas nas lentes são as polarizações, então nós temos que encontrar um óculos que tenha polarizações ortogonais. Lembrando lá da matemática que ortogonais é que formam 90 graus entre si. Nós temos aqui no item A, óculos sem polarização na lente,
No item B, polarizações iguais nas duas lentes, paralelas. No item C, olha só, se a gente continuar, se a gente prolongar aqui as polarizações, nós vamos ter elas formando 90 graus entre si, em cada uma das linhas. Portanto, nosso gabarito é o item C. Olha o item D. Nós temos polarizações nas duas lentes também, mas elas são paralelas. Elas estão uma ao lado da outra. E no item E, da mesma forma, só que agora no sentido vertical. Então é isso. Nosso gabarito é C. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar aqui o comando da questão comigo, ó. Observe. Um fator que influencia o deslocamento do equilíbrio químico citado, contribuindo para a decomposição do carbonato de cálcio, no caso aqui, pessoal, o carbonato de cálcio CaCO3, e que vai ameaçar aí a sobrevivência dos corais, certo? Eu vou ter que analisar a minha reação, só que, observa, para que eu tenha um consumo dessa pessoa aqui, o meu carbonato, eu vou ter que deslocar o equilíbrio para a direita. Aí ele vai ser consumido sim. Então acompanha comigo as alternativas. Aumento do pH do meio. Cara, se eu aumento o pH, consequentemente eu tenho que diminuir a concentração de íons hidrônicos, que são os íons que identificam a minha acidez. Que você sabe que quanto maior o pH, menor a acidez. Então, se eu diminuo desse lado, o meu equilíbrio não vai deslocar para a direita, e sim para a esquerda. O que mostra aí, ó, que o item A é o item incorreto. Vamos olhar o item B. Diminuição do pH do meio. Cara, se eu diminuo o pH, é porque a acidez está aumentando. Se a acidez está aumentando, eu estou aumentando a concentração de íon hidrônio. Se eu aumento a concentração de hidrônio, eu desloco para a direita, ou seja, para o sentido direto de reação. Consequentemente, no sentido direto, vai ter o consumo de bicarbonato, o que pode e traz para mim a alternativa correta da questão é o item B, diminuição do pH, aí que vai aumentar a acidez, diminuindo a concentração de carbonato. Então, pessoal, através da nossa análise do entendimento de pH e pOH e equilíbrio químico, no caso deslocamento, a alternativa correta é o item B. Olá, pessoal! Vamos agora tratar de uma questão que vai precisar de conhecimentos prévios na área de interações, de química ambiental. Então vamos dar uma olhadinha aí na questão. Ela diz o seguinte: a figura a seguir ilustra a poluição atmosférica resultante da emissão de poluentes por fontes naturais ou artificiais. Dentre elas destacam-se a atividade agrícola e a pecuária, a produção industrial e suas fontes energéticas, as erupções vulcânicas, os aterros sanitários e os transportes rodoviários. A gente observa aí as fontes de energia, né? A gente tem aí o caso das estradas, a gente tem aí o caso do lixo, os automóveis, tá certo? Temos também aí os tratores, né? As indústrias, ok? Então, vulcão. Então, a gente tem toda essa possibilidade aí de energias envolvidas. Seguindo adiante, diz o seguinte: as fontes artificiais emitentes de gases que provocam a corrosão de monumentos históricos feitos de mármore e pedra-sabão estão corretamente indicados pelos números. Bom, pessoal, o que a gente pode dizer aqui para vocês? Quando a gente fala de corrosão, a gente está falando de acidez, tá certo? Então, a gente está diretamente relacionado aqui com o processo de chuva ácida, tá? E a chuva ácida é um procedimento em que a gente vai ter, basicamente, na liberação de gases como de automóveis, por exemplo, tá bom? Já no caso das indústrias, elas vão liberar gases, mas vão liberar gases porque tem a queima do carvão mineral. Aí vai ser mais relacionado com o gás carbônico, tá certo? Então a gente tem aí a chuva ácida, mais ligada ao procedimento de automóveis. Como a figura mostra mais aí pra gente nos procedimentos 2 e 5, então a gente tem que olhar aí qual que melhor se encaixa nas opções. No caso do item A diz que é o 1 e 2, no caso do item B diz que é o 1 e 5, no item C diz que é o 2 e o 3, no item D diz que é o 2 e o 5, e no item E diz que é o 3 e o 4. A gente já viu aqui que a melhor opção a ser marcada é o item D de dado. Portanto, pessoal, a opção correta, item D. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem?
Acompanha comigo e entende o que a questão está pedindo para a gente. Olha aqui, ó, acompanha. Considerando que a fração molar de um gás oxigênio em qualquer altitude é aproximadamente aí 20%, a pressão de gás oxigênio no mês de maio na cidade de Porto Alegre em centímetros de mercúrio, unidade de pressão. Cara, o que a gente sabe? Nós sabemos que a pressão parcial é igual à fração molar do composto analisado, no caso o oxigênio, vezes a pressão total desse meu sistema. Se você acompanhar comigo, a fração molar ele já te deu, que é de 20%. Só não esquece que nunca em fórmula coloca-se porcentagem, tira essa porcentagem aí. Então a fração é de 0,2. Se você voltar um pouquinho para o gráfico comigo e analisar, a pressão parcial no mês de maio, que é o que ele pede aí na minha questão, se a gente subir um pouquinho, certo? Você vai perceber que essa pressão parcial é uma pressão de 76,5 milímetros, na verdade centímetros de mercúrio, que é o que a questão pede. Então eu tenho a pressão total do meu sistema. Eu tenho aqui a fração molar do meu sistema. Então a questão é só alegria, a questão acabou. Olha aqui, ó. A pressão parcial analisada vai ser a minha fração molar, que é 0,2, vezes a pressão total, que é de 76,25, esse dado a gente pegou do gráfico, o que vai trazer para mim uma pressão parcial de 15,25 centímetros de mercúrio. O que mostra para a gente aí a alternativa correta da questão, o item C. Então, pessoal, através dos dados, através da análise e através da fórmula, a gente conclui que o item correto é o item C. Olá, pessoal! Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui numa questão que vai pedir conhecimentos prévios na área das leis ponderais. Lavoisier, Proust, Dalton, tá certo? Então vamos dar uma lidinha aqui. O enunciado, ele fala o seguinte: em uma aula experimental, um estudante recebeu um pedaço de palha de aço, uma balança de precisão, uma placa de vidro e um palito de fósforo. Inicialmente, o estudante colocou a placa de vidro sobre a balança e apertou o botão tarar, para indicar apenas a massa do material a ser posteriormente pesado. Em seguida, ele adicionou o pedaço de palha de aço sobre a placa de vidro e anotou a sua massa, que foi 10 gramas. Após a pesagem, com o auxílio do palito de fósforo, o estudante ateou fogo na palha de aço e observou a sua queima. Ao final do experimento, quando não havia mais a palha de aço em brasa, o estudante verificou que a balança registrava uma massa de 12,86 gramas. Com base no procedimento experimental realizado pelo estudante, pode-se concluir que... Bom, pessoal, quando a gente vai observar aí a questão do experimento que o estudante fez, vocês notaram que o que ele resumiu ali foi ter uma palha de aço para pesar, o sistema ali fechado, depois que queimou, ela pesou um pouco mais, né? Inicialmente eram 10 gramas, depois passou a ser 12,86 gramas. Bom, mas por que a gente teve essa diferença de massa, né? Então a gente tem aí a questão do Lavoisier, por exemplo, que ele diz que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Bom, mas quem era o reagente, né? Era só a palha de aço, que pesava 10 gramas? Então, como é que ficou 12 depois? Bom, pessoal, na verdade não era só a palha de aço. Quando a gente faz uma queima, nós sabemos que só se queima quando tem a presença de oxigênio, do gás oxigênio. Então, com certeza, teve a influência da massa do gás oxigênio nesta reação, para poder respeitar aí a principal lei poderal, ou uma das principais, que é a de Lavoisier. Então, vamos dar uma olhadinha aos enunciados, o que ele diz para a gente. No item A, diz que o experimento apresentou erro na sua execução, pois ao tarar a balança, somou-se a massa da palha de aço com a placa de vidro, acusando aumento de massa. Não houve erro, né? O procedimento estava correto, tá certo? No item B, diz que o experimento não teve sucesso, pois toda a queima libera gases e no final deveria ser observado uma redução da massa. Não, na verdade a gente atrelou o gás oxigênio aí porque é uma queima, né? No item C, diz que o aumento da massa é resultado de uma reação química entre a palha de aço e 2,86 gramas de oxigênio presente no ar. Foi o que a gente explicou há pouco, né? Questão dos 10 gramas da palha de aço
mais os 2,86 gramas do oxigênio presente no ar, né, para ver aí a oxidação, a reação de queima, e aí sim resultar nos 12,86 que o aluno achou depois, tá certo? No item D, ele diz que o aumento de massa ocorreu devido à absorção de 2,36 gramas de água presente no ar após a queima. E no item E, diz que a palha de aço reagiu com 2,36 gramas de água presente no ar, aumentando a massa do produto final. A gente já sabe que essa opção também não está de acordo com o que foi explicado. Então, a melhor opção que se encaixa aqui é a opção C. Então, pessoal, a opção correta é item C. Obrigada. Olá, pessoal! Vamos agora tratar de uma questão que vai precisar de conhecimentos básicos na área da química verde e da química ambiental. Vamos então dar uma olhadinha no enunciado? Então ele diz o seguinte: o esquema a seguir mostra um fluxograma simplificado do processo de produção do polietileno seguindo duas rotas, a da cana-de-açúcar e a do petróleo. Na produção do polietileno, há diferença no emprego da matéria-prima e na rota de obtenção. O plástico comum tem como matéria-prima o petróleo e o plástico verde a cana-de-açúcar. Daí a gente pode observar aí logo na lateral, a gente vê o processo, né, a cana-de-açúcar como matéria-prima, que através da fermentação vai produzir o etanol, ok? E tem também o processo do refino do petróleo, que já não é o caso da química verde, né, que também vai produzir uma molécula, vai polimerizar até chegar aí no polietileno, ok? Mais adiante, a gente pode ter a pergunta que diz assim: o método de produção de polietileno por meio da cana-de-açúcar. Item A. Produz um plástico de coloração verde? Gente, química verde não significa que vai produzir produtos verdes, tá certo? Química verde é só o nome que se dá a procedimentos que tenham origem mais que a gente possa reciclar, que a gente possa ter realmente uma origem de forma a participar de forma boa com o meio ambiente, tá certo? Então, ele não vai produzir um plástico verde, tá certo? Então, o item A a gente não marca. No item B, ele diz assim: tem como produto um plástico não reciclável. A ideia não é essa, né? Nós sabemos que a ideia já é realmente produzir algo reciclável. Então, a gente tem aí o item C. Contribui para o aumento do aquecimento global. Não, né? A ideia é justamente contrária. É fazer um processo de reaproveitamento ambiental aí, tá certo? No item D, é vantajosa, pois sua fonte de matéria-prima é renovável. A gente já pode considerar esse item D como verdadeiro, mas vamos dar uma olhadinha aqui no item E, que ele diz assim: necessita de uma tecnologia muito cara que o torna inviável economicamente, e é justamente também o contrário, né? Não é para ser uma tecnologia cara, é para ser acessível. Portanto, a opção que a gente marca é a opção D, de dado, e a opção correta é item D. Obrigada, gente. Olá, pessoal! Agora a gente vai resolver uma questão que precisa de conhecimentos prévios na área de química orgânica, né? Especificamente nas estruturas orgânicas e funções orgânicas também. Então vamos dar uma olhadinha no enunciado. Diz o seguinte: anestésicos locais são drogas utilizadas para promover o bloqueio reversível de transmissão de estímulo nervoso no local em que foram aplicados, sem gerar alterações no estado de consciência do indivíduo. Algumas reações alérgicas a essas drogas estão associadas à produção do ácido para-aminobenzoico, ou PABA, durante o metabolismo do anestésico. Por essa razão, hoje, alguns anestésicos são usados com menos frequência devido ao risco de complicações. A fórmula estrutural do PABA e de 5 anestésicos locais estão apresentadas a seguir. PABA tem aí, né, a primeira situação, onde a gente tem a presença aí, pessoal, do grupo benzeno, né? Aí a gente está vendo a cadeia do benzeno, tá certo? Em seguida a gente tem esse grupo aqui que é o ácido carboxílico e o amino, tá bom? Apenas um anel aromático. Temos a procaína, também na mesma situação, apenas um anel aromático, o grupo amino, tá? Aí nós temos aí o C-O, que é um grupamento do éster, né? Derivado também da função ácido carboxílico. Depois nós temos aí a mepivacaína, onde nós temos também a presença de um anel aromático, tá bom? Também temos a ligação do N, né, que vai caracterizar a amina, só que esse N, por sua vez, está ligado ao duplo O. Então, aqui já descaracterizaria a amina, como eu falei inicialmente. Por quê? Por causa da presença do duplo O. Então, já não é mais a amina, seria amida, tá certo?
e a amina estaria aqui nesse outro grupo, que já não é mais um anel aromático, e sim uma cadeia cíclica saturada. Temos a dibucaína, né, a presença de 2 anéis aromáticos, tá? Onde um deles temos a amina, ok? No outro nós temos o grupo da amida, que a gente acabou de ver, e mais abaixo aqui a amina também. Temos a butacaína, com a presença também de um benzeno, um anel aromático, o grupamento éster, certo? E também o grupo amina aqui, à esquerda. E seguindo aí na cadeia, temos de novo um outro grupamento amina, fora aí do anel aromático, né? Durante a cadeia. E temos a cocaína, onde nós temos o grupo amina ligado à cadeia. Temos o éster, tá certo? Aqui o C-O. Temos de novo o éster aqui e o anel aromático. Seguindo mais adiante, a gente tem a seguinte situação. Dos anestésicos apresentados na tabela anterior, os que podem gerar reações alérgicas associadas à produção do PABA são item A, butacaína e cocaína, item B, mepivacaína, a dibucaína e a cocaína, item C, procaína e a butacaína, item D, procaína, dibucaína e butacaína, e o item E, procaína, mepivacaína e a cocaína. Bom, pessoal, para que dê origem ao PABA, é necessário que tenha pelo menos grupamentos parecidos ao PABA. Ou seja, que a gente observou lá a presença do anel aromático, o benzeno, do grupamento amina e do ácido carboxílico. O que pode dar origem a esses grupos, né? Então a gente observou aí que nas opções que a gente leu, vamos voltar aqui, a gente já vê aí o item C como a melhor opção a ser marcada devido à presença desses grupos parecidos aí e que podem dar origem ao PABA. As únicas funções aí parecidas temos na procaína e na butacaína. São as únicas substâncias que têm a presença do anel aromático que eu falei, e a amina, né, ligada ao anel aromático, e também a presença de grupamentos que vão dar origem ao ácido carboxílico do PABA, tá certo, pessoal? Então, a opção correta é item C. Obrigada.